Cara, o futebol ele é maravilhoso. Ontem eu estava vendo um corte que apareceu para mim de um programa aí nacional, era no início de abril. E aí a pessoa falando que o Cruzeiro já é a grande decepção da temporada, véio. Nossa. Depois perdeu pro Muchukruna. Futebol é loucura, né? Tipo, ali era uma decepção o que estava fazendo o Cruzeiro, mas já é a grande decepção da temporada. Então, coisas do Em abril, futebol. falar isso é um negócio bem É, forte, né? Palavras muito fortes. Jornalistas, calma, né? Pelo amor de Deus. Uai, aí tá não, doido. né? Muito precipitado. É porque essa coisa do corte hoje é muito importante, né? Você tem que falar coisas assim que impactam para poder pegar a atenção da galera, mas aí você corre esse tipo de risco, né? Correu E isso mesmo. é pro bem e pro E mal, não né? estamos aqui dizendo que, poxa, a temporada do Cruzeiro é espetacular, não, né? Uhum, Óbvio que não. sim. Mas vamos devagarinho aí. Calma, Contra, né? contra o Cautela. Muxuquiruna ali não tinha nem 10 partidas do Leonardo Jardim, né, gente? Então, assim, o mesmo pessoal que braveja assim, em rede nacional falando que precisa de dar tempo os treinadores é o mesmo pessoal que não pega esse contexto e faz uma crítica dessa. Então, assim, é muito incoerente, né? Hoje o corte está aí para realmente provar essas questões, né? Que antigamente era muito difícil de provar. Então, o Cruzeiro não tinha nem 10 jogos ali com o Leonardo Jardim, não tinha chegado nenhuma contratação que o Leonardo Jardim tinha pedido praticamente ali para poder jogar, um time que ainda estava muita informação. Um campeonato que claramente era o terceiro campeonato ali do Cruzeiro em termos de prioridade no calendário todo. E é o mesmo pessoal que hoje está falando que o Cruzeiro pode ser um dos candidatos a título, é o mesmo pessoal que se o Cruzeiro não ganhar do Palmeiras e do Vitória antes da pausa do Brasileirão, pode vir falar que foi fogo de palha, já acabou o embalo do Cruzeiro. Então, assim, é muito 880, né? A gente tem que saber filtrar o que a gente está consumindo de conteúdo na internet, na televisão, senão a gente fica maluco, né? É o pessoal que muda de opinião muito rápido, é o pessoal que às vezes fica lá no eixo sem conseguir acompanhar muito bem o que está o dia a dia do Cruzeiro aqui, o desafio do Cruzeiro aqui. Então a gente tem que saber filtrar o que a gente está consumindo para não cair nesse viés equivocado aí da imprensa, principalmente do fora de Minas Gerais, né, que não tem esse olhar clínico aqui para o Cruzeiro. É igual a estreia no Brasileiro, né? Teve vários jornalistas desmerecendo demais a vitória. Teve um que falou que o Cruzeiro, mesmo vencendo, foi uma grande decepção e tomasse cuidado para não cair. Aí eu queria ver se o Cruzeiro que venceu vai brigar para não cair e aqueles que não venceram o Mirassol. Porque depois do Cruzeiro perdeu só mais uma, né? Enfim, mas é igual a Rafaela fala, né? Vocês, jornalistas, vocês também, eu vou falar com vocês são muito Vocês da precoces. imprensa são muito difíceis. E aí? Aqui, hoje até uma pessoa, eu vi um tweet, não sei se mandou para mim ou se passou na timeline, quando que o Leonardo Jardim deu uma entrevista falando que precisava de pelo menos 2 meses? Teve uma entrevista nesse sentido? Ou em 2 meses vai ser um Cruzeiro diferente? Não lembro, Samuca, sinceramente. O Teve pessoal do uma chat conversa aí. assim mesmo. Acho que foi Teve. bem lá no inicinho, muito no inicinho, se não foi na apresentação. Se o pessoal do chat aí souber quando foi, eu lembro que ele falou daqui a 2 meses, um negócio assim. Mas ele falou. Que é razoável para qualquer treinador, né? Pelo menos 2 meses de jogos, né? Para ver a coisa evoluindo. O problema é que alguns têm 2, 3, 4 meses e não mostra nada, né? Mas no caso do Leonardo Jardim, a evolução era muito nítida. Porque o que acontece do Leonardo Jardim? Ficou ali aquela impressão de que com aquele tempo que ele teve na eliminação do Mineiro e o começo ali da temporada para valer, né? Série A e também a Copa Sul-Americana, é que já chegasse ali um Cruzeiro totalmente. Esse Cruzeiro que está jogando agora, a gente esperava que fosse ter, né? Eu acho que isso foi natural, né? A gente não estava vendo jogo treino e ele estava colocando ali todo mundo que tinha no elenco naquele momento. Então, acho que ficou ali no início, beleza, venceu o Mirassol. Mas aí vem derrota para o Union, depois já foi a derrota para o Inter, derrota para o Muchukruna, né? Foram esses jogos em sequência, né? Então ali, bateu um sinal aí no torcedor, falou assim, poxa, e aí, né?
E veio o choque de gestão do Garden para virar o Cruzeiro de ponta cabeça, e tudo começou a se encaixar ali de uma forma maravilhosa, né? Acho que teve esse susto que é normal. Hoje até a gente comentou mais cedo sobre o post lá do Cruzeiro na escalação contra o São Paulo, né? E ali, acho que muitos entenderam, outros assustaram, porque veio uma transformação bem legal, né? E nesse curto período aí, quando eu citei aí, o jornalista cravou que era a grande decepção já da temporada, e a gente está aqui, daquele jogo com o Muxuque, 1 mês e 20 dias quase, falando de um Cruzeiro totalmente diferente, né? Isso é o futebol, meus amigos. Aquele jogo ali contra o Muxuque me assustou demais. Eu até te falo que as outras derrotas, eu achei que o Cruzeiro não jogou bem contra o União lá, mereceu perder, não fiquei satisfeita com a performance. O jogo contra o Inter sempre vai ter essa questão da arbitragem, né? Então é difícil analisar. Mas aquele jogo contra o Muxuque Runa no Mineirão, eu de verdade, assim, eu fiquei muito assustada com o que eu vi. E eu realmente falei, é fazer 45 pontos e tentar de novo ano que vem, né? Algo maior. Mas foi o que você falou, veio logo na sequência o jogo contra o São Paulo, onde ele faz as mudanças que eu acho que eram necessárias, né? Tá provado aí. Era uma questão também de postura, né? Não era só tática, técnica. Acho que fisicamente o time todo evoluiu também de lá para cá, mas estava muito claro que era uma questão de postura, né? De competir mais, de rotação mesmo dentro dos jogos, e a resposta foi bem imediata, apesar de não ter vindo o resultado contra o São Paulo. A gente já viu um time diferente, e de lá para cá é outra coisa que a gente está vivendo, né? Então acho que a gente tem que estar muito ciente que o time vai oscilar, né, Samuca e meninos? Assim, normal. Não vai vencer todos os jogos, uma hora ou outra vai perder, mas dá para ver que tem uma evolução, né? É um trabalho que está ascendendo. Então, eu estou bastante otimista com isso, assim, com a perspectiva que a gente tem uma boa comissão técnica, uma boa estrutura, um elenco que tem bons valores, em que pese que é desequilibrado, mas vai vir uma janela para já dar uma equilibrada, deve chegar aí uns 3 jogadores e tal. Então, acho que as coisas estão caminhando bem. Agora é o torcedor saber dosar, assim, as expectativas, né? Acho que o Cruzeiro é um clube que precisa voltar a vencer, mas um passinho de cada vez a gente vai chegar lá. Ô Rafa, até nesse sentido aí, eu acho que a Sul-Americana ela foi um ponto muito fora da curva com o Leonardo Jardim, mesmo comparando com aqueles jogos quando ele chegou contra o América e aqueles 2 primeiros jogos do Brasileirão, o Mirassol e o Inter. Eu acho que o Cruzeiro cedeu naquela estreia contra o Mirassol, muito campo para o time paulista. Foi um time que finalizou muito, né? O Samuel gosta até de brincar aí que o Mirassol de noite tem a capacidade de ser muito ofensivo, então. Mas o Mirassol, ao longo do campeonato, ele se provou que ele é um time muito forte ofensivamente, mesmo com nomes não tão badalados, mas é um baita trabalho do Rafael Guanais lá no Mirassol. Tanto que é o segundo melhor ataque, gente. Ele só tá perdendo pro Flamengo. Ele tá à frente do Cruzeiro, ele tá à frente do Palmeiras, à frente do Botafogo. Então, assim, o Cruzeiro abriu 2-0. Naturalmente, o Mirassol tinha que atacar. E o Cruzeiro recuou. É uma questão lógica do jogo. Contra o Internacional, eu acho que o Cruzeiro começou bem o jogo, não começou sofrendo tanto, só que a expulsão ela quebra totalmente o ritmo da partida ali, e aí a gente não consegue sustentar contra um time que é forte, o time do Internacional, principalmente jogando lá no Sul. Então, acho que foi um jogo muito atípico. A questão da Sul-Americana, eu acho que talvez tenha faltado concentração, às vezes tenha tido um pouco de soberba de achar que poderia ganhar os jogos a qualquer momento, né? Ano passado a gente começou mal também, mas na hora que a gente concentrou, a gente ganhou 3 jogos e classificou. Então, assim, as mudanças que o Leonardo Jardim fez contra o São Paulo, elas otimizaram a postura que eu acho que ele já estava começando a incrementar dentro do time. Os jogadores conseguiram assumir as ideias ali, principalmente esses que entraram a partir contra o São Paulo, e realmente comprar a ideia do Leonardo Jardim. Mas eu acho que já era um time diferente do que vinha lá com o Diniz, por exemplo, nos primeiros jogos, um time que vinha, até que o Wesley Carvalho teve aquele ânimo de um novo treinador à frente ali, coisa que a gente não teve com o Diniz lá no passado, e a gente esperava que tivesse, mas eu já acho que o Leonardo Jardim, desde o início ali, já tinha uma postura diferente, né, e que acho que ele encontrando esse time que veio contra o São Paulo,